Esse não seria o curso de oratória e dicção se a gente não falasse da nossa voz, né? Afinal, voz é aquilo que sai da nossa boca, né? Então, a voz é aqui o nosso instrumento poderoso, a nossa arma de comunicação, né? E, de fato, eu trouxe uma aula exclusiva para a gente falar sobre voz, uma aula onde eu vou trazer para você aí como que a gente pode trabalhar um pouco mais a nossa voz, como que você pode trabalhar a sua voz para deixar uma voz mais agradável para você e para os ouvintes, para as pessoas que vão estar te ouvindo, né? É claro que a voz ela é um trabalho inconstante, né? E quanto mais eu fico mais velho, quanto eu vou amadurecendo, eu vou envelhecendo, a minha voz ela vai mudando, de fato, né? Quando eu era criança eu tinha uma voz mais aguda, quando eu vou adolescente minha voz vai engrossando e assim sucessivamente a gente vai chegando numa voz onde a gente fica mais grave, tanto para homens quanto para mulheres. É claro que para homens a voz ela fica mais grave mesmo devido a questões hormonais, questões, né, do corpo ser diferente. E para as mulheres ela também tem uma voz, ela vai engrossando, mas ela chega num ponto onde ela fica um tom sempre mais agudo, um tom mais leve, mais fino ali. Mas, de fato, o interessante, o importante da gente entender é que a voz ela precisa ser trabalhada. E quando eu digo que a voz ela precisa ficar confortável para você e para as pessoas que te ouvem, é porque é o seguinte, muitas das vezes eu quero trabalhar a minha voz e tentar fazer uma voz para ela ficar legal, aquela voz de narrador, de locutor, de orador, aquela voz potente, bonita. E eu fico treinando, só que isso acaba me machucando, porque como a nossa voz ela é feita nos nossos músculos, né? Então, isso acaba me machucando. Então, eu tenho que achar uma voz que fica confortável para que eu converse, para que eu fale. Porque, eu posso aqui então dar uma palestra de 3 horas e a minha voz vai ficar a mesma. Pô, legal. Então, eu preciso ter esse conforto, beleza? E aí, quando a gente fala de voz, né? Então, a voz, ela precisa ser a prioridade para quem quer ser um comunicador acima da média. É claro que, igual eu falo, discurso, o conteúdo que eu falo, eu tenho que trabalhar, mas a voz eu tenho que ser uma prioridade também. A comunicação não verbal, gestos, eu tenho que trabalhar também. Também tenho que trabalhar, mas a voz precisa ser trabalhada. Porque a voz ela é um instrumento, né? Então você pega qualquer instrumento de música, né? Uma flauta, um violão, o que sai é o som, né? Vai sair um som daquilo ali. E aí você tem um violão que sai um som harmonioso quando ele está afinado, e aí você fala, nossa, que som bonito. Mesma coisa eu pegar uma flauta doce, uma flauta transversal, e ela está afinada, vai sair um som bonito. Você fala, nossa, que som bonito, que instrumento belo. A mesma coisa a voz, né? Porque a voz é o som do ser humano, a voz é o som que eu emito, né? Então, ele é um instrumento também. Então, eu tenho aquela pessoa que quando fala comigo, aquela voz macia, aquela voz, né, vamos dizer, aquela voz de veludo, você sente assim, fala, nossa, eu poderia conversar com essa pessoa por horas a fio. E como é um instrumento, como eu falo que é também uma arma, né, para o comunicador, eu preciso cuidar da minha voz, eu preciso dar atenção para ela, eu preciso fazer o melhor uso da minha voz. Como é que eu cuido da minha voz? Primeiro eu tenho que entender como que a voz acontece, né? Então a voz acontece a partir da vibração das minhas cordas vocais. Então, se eu faço um som z, z, o, a, i, o, z, eu estou fazendo somente som, eu estou emitindo som. E aí, depois que eu saio daqui das minhas cordas vocais, eu tenho a minha língua, né? Então, eu tenho a minha língua, eu tenho a minha boca, meus dentes, e tudo isso ajuda, auxilia na construção da voz. Olha só, se eu tentar falar com os dentes cerrados, a minha voz ela fica presa. As minhas cordas vocais elas vão estar trabalhando igual, mas a voz ela não sai legal. A mesma coisa se eu utilizar, por exemplo, os lábios assim. Então tudo. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais?
Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. É um conjunto, né? Então a voz ela vai ser o conjunto da obra toda. Eu não consigo fazer a voz só com as cordas vocais, eu não consigo ter uma voz legal só usando a faringe, eu não consigo ter uma voz legal só usando a língua, eu não consigo ter uma voz legal só as bochechas, os lábios e os dentes. Eu preciso usar o conjunto todo. Então eu entendo que tudo isso é um conjunto e eu preciso cuidar para que eu tenha um instrumento sempre afinado, um instrumento sempre gostoso de ouvir. Que as pessoas curtam ouvir, que elas não fiquem com sono e não façam raiva, né? Tem uma grande atriz, uma apresentadora da Top Term, você deve conhecer, que ela fala assim, então, pessoal, ela virou até meme algum tempo atrás. Por quê? Porque a voz dela é uma voz mais rouca, uma voz tremida, e as pessoas achavam engraçado. É claro que isso fez sucesso e tal, virou meme, era bem divertida, mas esse é o ponto. A voz é marcante. Ela pode ser marcante para o lado bom, quando eu faço uma voz poderosa, né? Eu gosto sempre de elogiar a voz do Mário Sérgio Cortella. Então, se você não conhece, coloquei Mário Sérgio Cortella. E aí você vai ver a voz dele, que ele fala uma voz e como ele conversa é muito gostoso de ouvir. Você fica 2, 3 horas ouvindo ele falar e tudo bem, né? Então, é muito importante a voz desse instrumento estar afinado e eu cuidar dele para que ele possa ter sempre um som bonito, né? Sempre esteja um som gostoso de ouvir. Então, como é que eu uso a voz durante uma apresentação? Primeiro de tudo, eu preciso encontrar uma frequência confortável para a minha voz, para a sua voz. Então, o registro vocal é de forma simplificada o intervalo do alcance que a nossa voz consegue chegar entre os sons mais graves até os mais agudos. Os grandes cantores costumam ter amplos registros vocais, alcançando assim notas que pessoas comuns, por assim dizer, não alcançam, né? Eu gosto sempre de elogiar a voz do Chitãozinho Chororó, né? Se não me engano, acho que é o Chororó ou o Chitãozinho, não lembro qual dos dois é, que ele fala galopé, aguda lá em cima e mantém naquele agudo por um bom tempo. Então tem uma voz, uma frequência vocal muito grande, um registro vocal muito extenso, né? Nas apresentações de público, não é necessário chegarmos aos extremos vocálicos, pelo contrário. Como comunicadores, é importante encontrarmos um lugar, uma frequência intermediária que seja confortável para falar e para que os outros não escutem. Igual aqui eu uso. Eu uso uma frequência confortável para que eu consiga ter uma qualidade de fala, para que eu não fique engasgando e nem pause o vídeo para poder descansar nas cordas vocais, e nem depois que eu termino de gravar essa aula, eu tenho que ir lá colocar, né, gelo, água quente, alguma coisa para poder a minha voz ficar melhor. Então, poxa, eu tenho aqui, eu consigo ter essa voz confortável. É claro que em certos momentos da minha fala, eu preciso aumentar o meu tom, ser mais grave, maior, ou eu posso diminuir o meu tom para um tom mais baixo, falar um pouquinho mais baixo, numa frequência mais leve. Mas o importante, por que eu faço essas alterações com a minha voz? Porque quando eu sou um comunicador eficaz, quando eu quero me comunicar muito bem, eu preciso ter essas entonações diferentes para que eu consiga ter e prender a atenção do meu público. Então é uma armadilha que a gente pode estar utilizando que funciona muito bem. Então, né, como eu disse, a gente varia o tom, né? Então, segunda dica, variar o tom de voz. A palavra monótono conceitualmente significa um tom. Então, monotom, né? Monótono. O seu significado também está atrelado a algo chato ou entediante, e isso acontece por uma razão. As pessoas tendem a ter mais dificuldade de prestar atenção quando quem fala usa apenas um único tom de voz o tempo todo. Se variarmos o tom da nossa fala, damos mais vida ao nosso discurso e, por consequência, atraímos a atenção de quem nos está assistindo, né? Então, esse é um grande ponto. Eu preciso trazer essa variação do tom de voz, é muito importante para eu conseguir ter um ótimo resultado dentro da minha palestra, dentro da minha apresentação. Então, varie o tom de voz sempre. E, por último, atenção ao ritmo de fala. Falar com ritmo muito acelerado, além de demonstrar nervosismo e ansiedade, dificulta o entendimento
do que estamos dizendo, as pessoas não vão entender direito, né? Na comunicação, os extremos quase nunca são bem-vindos. E no uso da voz, isso não é diferente, tá? Falar lentamente pode ser bastante útil, mas apenas por curtos períodos de tempo. Quando usamos um tom mais lento, nossos ouvintes entendem que algo interessante está por vir e se mantêm atentos. Porém, se o ritmo lento se mantiver por toda a apresentação, corremos um risco enorme de perder a atenção do público. Então, aqui é a deixa, né, que eu quero passar para você, a dica fenomenal como que eu uso a voz. Eu tenho a minha alteração de volume e de tom vocal, né, então eu posso falar mais grave e falar mais alto também, mas eu também posso falar mais rápido, falar bem rápido, falar bastante e falar um pouco mais devagar também. Porque olha, preste bem atenção. Porque quando eu falo mais devagar, de fato, você acaba de prestar mais atenção. Eu pedi sua atenção e eu estou falando mais devagar. Logo, você está mais preso aqui a mim. Mas, de fato, se eu continuo falando muito, isso dá sono em você, você fica cansado, você não quer mais ouvir o que eu estou falando, né? Então, esse é o principal ponto. Eu preciso ter essas alterações de ritmo, eu preciso alterar a minha entonação vocal, meu tom, eu também preciso estar alterando a minha altura, o meu volume vocal. Beleza? Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado dessa aula. Eu espero te ver na próxima aula. Fique comigo e, por enquanto, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!